Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a influência das nossas emoções na construção da prosperidade. Eu não sei se você sabe, mas a sua emoção ela influencia e muito na construção da prosperidade. Tá? Prosperidade da terra e também para a aquisição, para o acesso à prosperidade da Bíblia. As nossas emoções, na verdade, elas são a base, no sentido literal, para que a gente possa construir o prédio da prosperidade. Eu atuei muitos anos no ramo da construção civil como construtor, e para facilitar o seu entendimento aqui, eu vou fazer uma ilustração para você entender. Imagina que você vai construir uma casa. Quem aqui já construiu uma casa? Do zero, comprou um terreno e construiu uma casa. Levanta a mão, bem alto. Meia dúzia de pessoas tiveram essa experiência. É uma experiência linda e única. É trabalhoso, é difícil, mas é uma experiência linda e uma experiência única. Então, quando você vai construir uma casa, na verdade, você compra um terreno, antes de você levantar as paredes, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma boa base, um bom alicerce. Você precisa ter uma base, um alicerce. Ou seja, não se levanta a parede antes da base, antes do alicerce. Então, a primeira coisa, comprou o terreno, faz uma análise de solo. A partir dessa análise, você vai saber quanto você vai ter que construir para baixo, aprofundar as brocas, o alicerce da casa, para você poder construir para cima. A matemática da engenharia é teoricamente simples. Se você vai construir um sobrado de 6 metros de altura, você precisa cavar pelo menos 6 metros de profundidade, tá bom? Mas antes de colocar qualquer tijolo, você precisa ter uma base. É literalmente assim, você precisa ter um bom alicerce para que você possa depois levantar as paredes dessa casa. E para você ter acesso à prosperidade da Bíblia, preste muita atenção porque isso aqui é muito importante, tá bom? Você precisa primeiro de uma base. Você não vai ter acesso à prosperidade bíblica se você não tiver uma boa base. Se você não conseguir construir uma base sólida e bem fundamentada na palavra. Por isso a importância da gente estudar a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo, ou seja, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Perece porque não se aprofunda na palavra, porque não busca conhecimento da palavra, porque não tem base na palavra. Um povo sem conhecimento na palavra é levado por qualquer sorte de vento, vai para qualquer lado. Para onde mandar, vai, porque é um povo leigo. E o povo acaba perecendo, né? Deixando de viver. Perecer significa deixar de viver coisas extraordinárias porque não tem conhecimento na palavra. Porque não tem conhecimento nos princípios bíblicos. Eu não sei se você sabe, mas a sua vida se move por princípios. A Bíblia é um livro de princípios bíblicos e espirituais. E nós precisamos andar alinhados a esses princípios se quisermos viver realmente as promessas da palavra de Deus. Ou seja, além da palavra e dos princípios, um outro alicerce muito importante são as suas próprias emoções. Porque uma pessoa desalinhada nas suas próprias emoções não consegue acessar a plenitude do Espírito. Uma pessoa desalinhada, ou melhor dizendo, desequilibrada emocionalmente, ela não consegue acessar o melhor do Espírito dela. Então é muito importante a gente começar a avaliar a nossa base. Muitos de nós queremos construir uma vida de sucesso, muitos de nós queremos construir uma prosperidade, acessar a prosperidade do reino. Mas antes do acesso à prosperidade, você precisa avaliar o fundamento, a base. Mateus 6,33 vai nos deixar claro que nós precisamos construir uma vida fundamentada naquilo que é do Espírito. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que esse texto está dizendo? Que a gente precisa construir uma base antes de querer construir uma vida. Antes de casar, Jesus ele diz, antes de construir uma casa, vai planejar para ver se vai ter dinheiro para terminar essa construção. Ou seja, antes de construir, você precisa ter uma base. Você precisa fundamentar a sua vida numa base sólida. Então aqui na igreja nós aprendemos que a nossa base é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue construir uma vida de paz e prosperidade. A gente até consegue construir, ter sucesso em uma área ou em outra, mas a gente não acessa o que eu chamo de plenitude. A plenitude do Espírito. João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Daqui a pouco a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Tá, então, além da palavra de Deus, além dos princípios espirituais, a sua vida emocional ela é um alicerce para a sua própria prosperidade. Se a sua vida emocional estiver desalinhada, desequilibrada, você não consegue prosperar. Alicerce de acesso à prosperidade da Bíblia. Ou seja, a sua vida emocional tem que estar equilibrada para você poder entender e acessar a prosperidade da Bíblia. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, ele diz o seguinte, que nós precisamos viver uma verdadeira transformação na nossa mente, ou seja, buscar o equilíbrio emocional para que a gente possa literalmente viver aquilo que Deus tem para nós. Agora, a grande questão é, o pensamento cristão, ou de alguns, ou da maioria dos cristãos da nossa era sobre prosperidade, ainda é muito extremista.
A gente consegue enxergar no meio cristão alguns que acham que ter dinheiro é do diabo, é ruim, não presta. Não, porque dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz, eu te explico isso já já. Outros acham que ter dinheiro é sinônimo de prosperidade. Então é uma visão extremista, é 8 ou 80. Ou você vai ter ou você não vai ter. Não, tem uns que não têm, esses aí são amaldiçoados. Os que têm também são amaldiçoados. Então é uma visão extremamente extremista, e nós precisamos quebrar esse conceito extremista e buscar um nível de equilíbrio para as coisas espirituais. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. Então nós precisamos ter um pensamento mais equilibrado sobre esse assunto, prosperidade da Bíblia. Lembrando que prosperidade não é apenas dinheiro, né? Nós temos uma concepção. Nós falamos, aquela pessoa é próspera, porque você vê a casa que ela tem, o carro que ela tem, o dinheiro que ela tem. Isso não se resume na Bíblia simplesmente prosperidade. É claro que na Terra, quando a gente fala de prosperidade, de coisa natural, a gente vai olhar para aquilo que a pessoa tem na matéria. Mas a Bíblia vai muito além, né? Então a gente precisa lembrar que prosperidade não se resume apenas a ter dinheiro. Lembra do significado de prosperidade segundo a Bíblia? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente estudou 5 conceitos de prosperidade lá no Antigo Testamento e um conceito no Novo Testamento. Ou seja, nós aprendemos que a prosperidade lá no Antigo Testamento, ou segundo o Antigo Testamento, é fonte de abundância, sucesso, tornar visível e ter recursos. Ou seja, esses dois conceitos, Tessaleshe e Dashen, eu não sei se a pronúncia é essa. Esses dias o Raim falou assim, pastor, se o senhor precisar de umas aulas de hebraico, conta comigo. Eu falei, deve estar falando, a pronúncia deve estar tudo errada, né, irmão? Aí ele, não, está mais ou menos, mas se o senhor quiser uma aula, né? Eu falei, já entendi, varão, já entendi. Porque o irmão fala lá, né? Tá lá no meio do povo, né? Então, são 2 conceitos que apontam literalmente na Bíblia para a prosperidade financeira. Ter mesmo, visível, engordar seus gados, né? Ou seja, ter dinheiro. Mas a gente também aprende mais 3 conceitos que vão representar vida longa. Por exemplo, ter vida longa é sinal de prosperidade na Bíblia. Ou seja, uma pessoa que pode usufruir da vida, chegar na sua velhice com energia, com saúde, poder brincar com seus netos, quem sabe até conhecer e brincar com seus bisnetos, né? Isso é sinônimo de prosperidade. Então, por exemplo, prosperidade é a gente chegar lá nos nossos 70, 80 anos e estar bem de saúde, e está feliz, e está contente, está podendo usufruir do tempo de vida na terra com qualidade. Isso é ser próspero também. Prosperidade não é apenas ter dinheiro no bolso. Então a Bíblia vai trazer alguns conceitos. Vida longa ao rei. Significa que o rei seja próspero na sua vida física, que ele viva muitos e muitos e muitos anos nessa terra. Outro conceito de prosperidade na Bíblia é a sabedoria. Ou seja, uma pessoa sábia, ela carrega na sua essência a prosperidade. A sabedoria atrai a prosperidade. Né? Salomão, Davi diz para Salomão, ensina para ele, busca com todas as suas forças a sabedoria, porque a sabedoria, ela vai atrair riqueza para a tua vida. Ou seja, uma pessoa que é sábia, ela atrai a prosperidade. Uma pessoa sábia, ela é como se fosse um imã para a prosperidade. A prosperidade começa a correr atrás dessa pessoa. Não é a pessoa que vai correr atrás da prosperidade, porque ela tem sabedoria. A inteligência emocional e a paz também estão citadas na Bíblia como sinônimos de prosperidade. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, essa pessoa automaticamente ela é próspera. E uma pessoa que tem ausência de perturbação, ou seja, que vive em paz, também é próspera. Ou seja, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem a paz. Ou seja, vai tentar dormir e a cabeça não para ali de funcionar, porque amanhã eu tenho que pagar aquela conta, é o funcionário que não sei o quê, e fica aquela loucura na cabeça. Essa pessoa ela tem muito dinheiro, mas ela não tem paz. Se ela não tem paz, ela não é plena. Se ela não é plena, ela tem alguns alicerces, alguns pilares da prosperidade que até aparecem na vida dela, mas não tem a plenitude. Ou seja, quando Jesus diz que nós precisamos entender esse conceito de vida e vida em abundância, isso está apontando a plenitude. Então, se é para ser próspero, vamos ser prósperos em tudo. Recursos, paz, sabedoria, equilíbrio emocional, né? Que nós possamos literalmente ter vida longa, mas para ter vida longa você tem que se cuidar. Amém ou não amém? Amém. Parar de comer umas besteiras que você come, que eu sei. Aleluia. Eu vejo a cara dos irmãos nessas horas. Comer direitinho, e aí você vai, né, prolongar os seus dias também na terra. Dá uma ajudinha para Deus também, né, crente? Sim ou não? Amém, glória a Deus. No Novo Testamento, prosperidade já traz uma definição de uma jornada, diga, jornada. Prosperidade no Novo Testamento é jornada rápida e próspera. Olha só que interessante, eu sempre falo para vocês, que quando nós entendemos o reino e acessamos o reino, não necessariamente aquilo que era para acontecer em 5 anos,
Precisa acontecer em 5 anos. Porque quando a gente acessa essa prosperidade como uma jornada rápida, quer dizer que coisas que eram para levar uma vida para acontecer, pode acontecer num curto espaço de tempo. Porque o tempo da terra é diferente do tempo de Deus. E se Deus quiser te fazer prosperar, Ele te faz prosperar num estalar de dedos. Então a gente não está limitado ao tempo do natural se nós estivermos literalmente vivendo uma vida no Espírito. Essa prosperidade vai apontar para o favor de Deus. Favor de Deus significa graça imerecida. É Deus abençoando o seu povo de forma imerecida. Esse favor vai tornar as coisas muito mais rápidas na sua vida. Resumindo, aquilo que era para durar 5, 10 anos, acontece em meses, acontece em muito menos tempo do que o tempo do natural, porque Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, se você acessa esse nível de prosperidade, eudu, que é a palavra no original, uma jornada rápida, uma jornada próspera, uma jornada cheia do favor de Deus. Então, na Bíblia, o termo prosperidade vai muito além do que unicamente ter dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso é um dos sinônimos de um dos conceitos de prosperidade. A prosperidade da Bíblia, na verdade, ela é uma realidade, diga realidade. Uma realidade de acesso para quem vive debaixo de obediência. Ou seja, a prosperidade é uma realidade diferente do que nós estamos acostumados aqui na Terra. É um acesso ao reino dos céus, a uma nova realidade para que nós possamos viver aqui na Terra. Ou seja, essa prosperidade, ela não é concedida, ela é conquistada. Está entendendo isso em nome de Jesus? A prosperidade do reino não é concedida. Eu vou te dar porque eu te acho bonito. Ela é conquistada. Como assim, pastor Vitor? Me explica isso. A prosperidade do reino é conquistada debaixo de conhecimento e prática da palavra. Diga, conhecimento e prática da palavra. Primeira coisa, você precisa buscar o conhecimento. Adquirir o conhecimento, você tem que praticar o conhecimento. Porque conhecimento sem prática é apenas conhecimento. Tem muita gente cheia de conhecimento, inflada de conhecimento, mas não sabe colocar nada na prática. Você conhece alguém assim, em nome de Jesus? Sim ou não? Gente super inteligente, que sabe discutir sobre tudo, falar sobre tudo, mas na vida real não conquistou nada. É muito inteligente, extremamente inteligente, mas não consegue romper na vida. Por quê? Porque não consegue colocar na prática o conhecimento adquirido ao longo da vida. A Bíblia é um livro de aplicação prática. Nós precisamos adquirir o conhecimento na palavra de Deus, cumprir os princípios espirituais. Como que a gente cumpre princípio, gente, espiritual? Diga, colocando em prática. É isso aí, colocando em prática. Está aí o grande movimento da Bíblia. A Bíblia vem nos ensinar a praticar a palavra de Deus, a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a colocar em prática os ensinamentos contidos na palavra de Deus. Ou seja, a prosperidade é um acesso. E esse acesso é, na verdade, um acesso a uma nova realidade chamada Reino de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus diz, é chegado o Reino de Deus. O que Jesus está dizendo com essa fala? É chegado o Reino de Deus. Na verdade, essa fala de Jesus, é chegado o Reino de Deus, aponta para a principal fala de Jesus na sua época. João Batista dizia isso, Jesus dizia isso, é chegado o Reino de Deus. O que Jesus queria comunicar aqui? Quem sabe me dizer? Levanta a mão, quem sabe me dizer? Um pelo menos, gente? O que Jesus está falando? É chegado o Reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu vim para estabelecer o reino do meu Pai na terra. Eu cheguei, o Reino de Deus chegou. Eu sou a personificação do reino na terra. Eu, Jesus, o Filho de Deus, vim para trazer uma nova realidade para vocês, a realidade do Reino de Deus. Agora, essa realidade, infelizmente, ao longo dos milênios, esse reino, desde a época de Jesus, sempre foi mal compreendido. Sempre foi mal compreendido. Além de ser mal compreendido, a maior estratégia do diabo é não te deixar entender o reino de Deus. Está entendendo isso ou não? O reino de Deus sempre foi mal compreendido, desde a época de Jesus. Jesus vem para estabelecer um reino, ele vem ensinar sobre esse reino. Quando Nicodemos pergunta para ele, como é que eu faço para entender o que você está fazendo? Ele é necessário nascer de novo. Ou seja, o reino precisa nascer no seu coração. Você precisa compreender a realidade do reino. Então, Jesus está tentando explicar, mas nem os doutores da época conseguiam entender o que Jesus estava tentando falar. É uma realidade, é um acesso. Uma das orações que nós devemos fazer é pedir para que Deus venha abrir a nossa mente para nos fazer entender essa nova realidade. Porque senão nós vamos viver uma vida cristã frustrada, uma vida cristã longe dos acessos àquilo que nós temos na nossa essência. Nós carregamos uma herança espiritual e muitos não acessam essa herança espiritual porque não compreendem a realidade do reino de Deus.
E sem compreensão da realidade do reino, você não consegue acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí você vive uma vida de filho, mas a Bíblia também nos ensina que o filho, enquanto menor de idade, ele não tem acesso à herança. O que quer dizer esse filho menor de idade? O filho imaturo. O filho, enquanto ainda não tem a maturidade necessária para acessar, para administrar aquilo que já está sobre a sua essência, ele não consegue acessar. Ele tem direito, mas não acessa. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Imagina só, você está debaixo de uma nova realidade. Você tem algo extraordinário disponível para você, mas isso só vai ser destravado na sua vida a hora que você tiver maturidade espiritual para poder acessar e usufruir. Enquanto você não tem essa maturidade, o mundo espiritual não libera essa prosperidade da Bíblia sobre a sua vida. Tá fácil até aqui, gente? Tudo compreendido? Então Jesus vem ensinar essa realidade e o povo não entende essa realidade. Os judeus, eles entendiam que o Messias viria para estipular um reino na terra. A ideia deles era o seguinte: o Messias, o Filho de Deus, vai vir, ele vai chegar na terra e ele vai nos dar acesso a um reinado muito próspero. A concepção era mais ou menos assim: Jesus vai vir montado num cavalo branco, com um exército de anjos, com espada de fogo na mão, vai materializar isso num grande exército e a gente vai dominar o mundo. A concepção de reino dos judeus era essa. Por quê, gente? Qual que era a mentalidade deles? Vamos lá para a emoção. Eles viveram exílios seguidos. Babilônio, assírio, egípcio. Foram vários exílios que eles precisam enfrentar numa concepção de terra, e eles acreditam que Jesus viria numa concepção de governo terreno para dar acesso a um governo da terra, para vir com um exército poderoso e tomar, as chaves dos reinos da terra. Mas Jesus não veio para dar chave de acesso terreno. Jesus ele veio na concepção do Espírito, que vai reverberar na vida daqueles que andam debaixo desse reino. Por isso que eu digo que nós cristãos andamos na contramão da terra. Nós estamos debaixo das leis do mundo espiritual. Se nós entendermos isso e caminharmos debaixo das regras, das leis do reino de Deus, dos princípios espirituais, nós temos realidade de acesso que pessoas comuns nunca vão ter. A Bíblia não diz que as pessoas naturais não conseguem compreender aquilo que é do Espírito? Então, pessoas do natural vão olhar para a vida do espiritual e vai falar: como assim? Como é que as coisas na vida desse irmão acontecem tão rápido? Isso não é normal. Como que pode esse irmão ter tanto acesso e crescer e se desenvolver assim num curto espaço de tempo? Essa pessoa entendeu a realidade do reino. Ela acessou o favor do reino de Deus. Ela destravou algo no mundo espiritual para viver aqui na terra. Mas o povo, o senso comum, os naturais, não vão ter acesso a isso e vão achar que é loucura. E Paulo diz mesmo que as coisas espirituais são loucuras para quem é natural. E que bom que seja mesmo. E que nós possamos espiritualizar mais e ser mais espirituais, e que nós possamos entender esse grande mover espiritual sobre a nossa vida aqui na terra. Amém ou não amém? Então os judeus entenderam esse reino de uma maneira errada. Jesus vem para estabelecer uma outra realidade, uma outra dimensão. Jesus vem para trazer a realidade do mundo espiritual para a terra. Em todos os ensinos, Jesus ele vai falar acerca do reino de Deus, reino dos céus. O mesmo significado usado por escritores diferentes. Na Bíblia você vai ver reino do céu, reino de Deus, é o mesmo reino, tá bom? É uma forma diferente de falar a mesma coisa. Mateus 5, 6 e 7, por exemplo. Mateus 5, 6 e 7, se você ler nessa concepção, você vai enxergar o reino de Deus, as dimensões do reino. Jesus vai falar acerca do reino. Mateus 5, 6 e 7. Porém, quando nós falamos em reino, entenda bem, reino não é salvação. Tem muito crente que entende reino como salvação. Tem muita gente que confunde o reino de Deus com salvação. A gente quer reino, acesso, quando eu morrer, lá a vida eterna. Salvação, gente, salvação e reino são duas coisas diferentes entre si. Primeiro, a salvação é um presente de Deus para mim e para você. Salvação foi o fato de Jesus ter vindo na terra, ter tirado ali a chave do inferno da mão de Satanás, ter pago o preço de sangue por mim e por você. Então nós temos acesso à salvação. A partir do momento que você levantou a sua mão para Jesus e você caminha uma vida com Jesus, você já tem um acesso. Primeiro acesso, a sua salvação. Acesso à vida eterna, ok? Agora, o reino é diferente. É uma outra realidade. O reino é uma recompensa de Deus para mim e para você. Digo, o reino é uma recompensa de Deus para mim e para você. Ou seja, o reino é um galardão, é uma recompensa.
para a vida de quem vive debaixo de obediência do reino. Ou seja, quem anda debaixo de princípios espirituais conquista o acesso ao reino de Deus. Ou seja, além da salvação, tem a oportunidade de viver o reino de Deus na terra. Reino é uma realidade. Reino é uma manifestação de Deus na vida dos filhos de Deus. É Deus se manifestando de forma profunda nas nossas vidas. Então, vamos entender o reino aqui como uma recompensa de Deus para a vida dos crentes vitoriosos. Diga, crente, vitoriosos. Pastor, se tem um vitorioso, quer dizer que tem um derrotado? Sim ou não? Sim. Tem crente vitorioso e crente derrotado. Essa é a grande realidade. Nós precisamos abrir a nossa mente para isso. 2 tipos de crente: derrotados e vitoriosos. Deixa eu te explicar. Quem são os crentes vitoriosos? Os crentes vitoriosos são aqueles que recebem o acesso ao reino de Deus, que vivem a realidade do reino de Deus na terra. E quem são os derrotados? São aqueles que não têm acesso ao reino de Deus. É crente, sim ou não? Mas não tem acesso ao reino. Acesso à salvação, mas não tem acesso ao reino. Se continuar com a sua vida crendo em Deus, se não apostatar, se não abandonar a fé, vai para o céu. Mas isso não quer dizer que ele vai destravar o reino ao seu favor. Então esses são os crentes derrotados, que têm acesso à salvação, mas não têm acesso ao reino. Então vamos lá, os crentes derrotados e os crentes vitoriosos. Os vitoriosos são aqueles que vencem o pecado. São aquelas pessoas que conseguem vencer as debilidades da carne, as vontades carnais, os desejos da carne. Então, todo crente vitorioso é aquele que venceu o seu ser natural. Lembra do conceito da batalha espiritual de tricotomia humana? Corpo e espírito. Todos nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Mateus 26, 41. O espírito, pois, é forte, mas a carne é fraca. O seu espírito está preparado, mas a sua carne é fraca. Você já nasceu com o espírito pronto para cumprir um propósito na terra. Sua carne é fraca. Então quer dizer o que é isso? Que tem uma batalha entre você e você mesmo. De um lado você tem a sua carne fadada aos fracassos. Do outro lado você tem o seu espírito pronto e preparado, esperando o momento certo para ser ativado, para viver uma vida no espírito. E quando você consegue vencer a sua carne, automaticamente você ativa o seu espírito. Você passa de um crente comum para um crente vitorioso. Você sai da concepção de derrotado. Derrotado por quem? Pelo seu próprio pecado. Não é nem pelo Satanás, é o seu próprio pecado que te mantém derrotado. É o teu próprio pecado. Qual que é o papel do diabo? Qual que é o papel do diabo? Te manter aprisionado no seu pecado, nas suas debilidades, na sua carnalidade, nas suas fraquezas. Aí ele percebe a sua fraqueza, que é intuitiva, que você vai dando sinais ao longo do tempo, e aí ele vai trabalhando as suas fraquezas. Porque ele só precisa te manter aprisionado na sua fraqueza. Ele te mantém como um derrotado. Como derrotado, você não tem acesso à realidade do reino dos céus. Ou seja, você não vai acessar a prosperidade. Então você pode estudar conceito de prosperidade no antigo, no novo. Você pode estudar todos os conceitos do mundo, descobrir todos os princípios espirituais. Mas se você não vencer a sua carnalidade, você não acessa nada disso. Se você não vencer a sua matéria física, você não acessa a realidade do reino de Deus para a sua vida. Está entendendo, crente? Em nome de Jesus? Os crentes vencem o pecado, os crentes vitoriosos, os derrotados são aqueles que são derrotados pelo pecado. Ou seja, o seu próprio pecado te derrota, te mantém em situação de derrota, aprisionado. Você não consegue acessar a realidade do reino de Deus, por mais que você tenha conhecimento. Então, tem muito crente salvo em Cristo, porém derrotado pelo pecado. Muito crente que frequenta a igreja, que vem nos cultos, que vem nas séries, que vem aprender, mas já anda em derrota o tempo inteiro. Por quê? Porque não consegue vencer a sua batalha, que é contra o seu próprio pecado, a sua própria debilidade. Então, olha só como a gente precisa construir uma base para acessar a prosperidade. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, eu preciso enxergar as minhas debilidades, eu preciso enxergar aquilo que me leva ao pecado e eu preciso trabalhar para vencer e romper se eu quiser acessar. Então, primeiro, o que eu disse no começo? Que você tem que construir um alicerce. Construir o alicerce faz parte de você examine-se a si mesmo. Trazer consciência da sua vida, consciência das suas debilidades, consciência das suas falhas, se você quiser acessar esse nível de prosperidade de reino que nós estamos falando aqui, em nome de Jesus. Tá? Então, a primeira coisa é você voltar para a sua base, construir uma base forte, se libertar daquilo que te aprisiona, daquilo que te mantém na condição de derrota,
daquilo que não vai te deixar ter acesso a uma nova realidade, porque o seu pecado é como se fosse um código no mundo espiritual que não te deixa acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o crente derrotado pelo pecado, para você ter uma ideia, tem muito crente avarento, sim ou não? Crente avarento é aquele crente, que crê em Deus, mas o dinheiro está ali, ó, equilibrado com Deus, está pau a pau com Deus. É aquele crente que coloca o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro é meu, ninguém toca, não vou ajudar ninguém, dizimar, ofertar, não vou fazer nada. Não vai acessar o reino de Deus. Esse crente aqui é derrotado pela sua própria avareza. Você sabia que a ganância é a raiz de todo pecado? O pecado nasce depois que você experimenta a ganância. Amanhã nós vamos estudar na evolução diária. Acabe, ele coloca o olho na vinha de Nabote, cresce um sentimento chamado ganância, e essa ganância vai gerar pecado, e pecado gera morte. No caso dele, ele gera a morte de um inocente, e depois ele paga o preço, espiritualmente dizendo, e ele é morto. Então, olha só, gente, ganância, por dinheiro, qualquer outra coisa. Você coloca o teu olho, você fala, eu quero, aquilo é a semente de um pecado. Está entendendo isso em nome de Jesus? O homem casado, bota o olho numa mulher, e aí ele fala assim, eu quero. Aquilo já é uma ganância, é algo que ele não pode, mas ele quer. Aí a ganância é a raiz do pecado. Aí ele peca, gerou morte. A morte na Bíblia aponta para duas esferas, física ou espiritual. O pecado pode gerar morte física, a morte da carne, mas, em suma, gera morte espiritual. Então tem muito crente derrotado pelos seus próprios pecados. Tem muito crente derrotado pela pornografia, sim ou não? Muito crente derrotado pela pornografia. Não consegue se libertar desse vício da pornografia. Tem muito crente aprisionado, derrotado pela prostituição. Trai marido, trai esposa. E trair, olha só, trair não é só o ato consumado. Quando nós falamos em Antigo Testamento e Novo Testamento, muita gente vai falar assim, nós estamos na era da graça, pastor. Na era da graça, Jesus me amou, Ele me ama. Aí você fica cantando, Ele me ama, e acha que é só assim. O Novo Testamento, a graça, não veio para anular a lei. Muito pelo contrário, veio para reforçar a lei, afirmar o que está na lei. Quando no Novo Testamento diz assim, no Antigo Testamento diz, aquele homem que pecar, que adulterar, esse homem está em pecado. No Novo Testamento diz o seguinte, aquele homem que só pensar na sua mente, só pensar já pecou. Você vê como você precisa aprender a controlar suas emoções? Porque as suas emoções é literalmente uma das bases, conhecimento da palavra, cumprimento de princípios espirituais, e as suas emoções é a base que você precisa para acessar a prosperidade. Se as suas emoções estiverem desequilibradas, o pecado ele é gerado aonde primeiro? Aqui na mente. Você começa a gerar o pecado na sua própria mente. Daqui a pouco você vai lá e peca. E aí o Novo Testamento vai dizer literalmente isso. Se você só pensar, já pecou. Aí o povo vai falar que era da graça. Que graça? É isso aí. É graça. Graça significa favor imerecido. Deus fez algo por mim, por você, que nós nunca vamos conseguir pagar o preço. O que Ele fez por mim, por você, a gente nunca vai pagar o preço. Por isso nós precisamos ser gratos. Gratos a Ele por tudo que Ele já fez. Agora, isso não quer dizer que Ele veio na terra ver teu sangue ali de graça. Tipo, vou fazer aqui por você, mas você não... Faz o que você quiser, meu filho, está salvo. Tem duas opções. Você ser um crente derrotado, preso no seu pecado a vida inteira e nunca acessar a realidade do reino. Ou viver como um crente vitorioso e acessar essa realidade para a tua vida. Então, toma muito cuidado. Principalmente o que você escuta por aí. Então, tem que ter uma base sólida de aprendizado. Para não sair achando que tudo pode. Não pode não, viu? A vida do cristão é renúncia. Diga, renúncia. Crente tem que renunciar à vida da carne. Crente renuncia uma vida na carne. Se tu é crente de verdade, se você representa um reino, você tem que renunciar à carne. Conhecer as suas debilidades. Saber onde é seu calcanhar de Aquiles. Saber onde é a porta de entrada do mundo espiritual maligno contra a tua vida. Todos nós temos uma porta de entrada. A porta de entrada chama-se debilidades. É na sua debilidade que o inimigo entra. É justamente nessa debilidade que Satanás vem, e se você vacilar, ele rebenta com a tua vida. Então, a sua debilidade é a sua porta de entrada para Satanás agir e trabalhar contra a sua vida. Então, reconhecer a sua debilidade
entender que você tem... Todos nós, seres humanos, temos as nossas debilidades. A gente precisa entender isso. O meu problema é domínio próprio. O que você tem que fazer? Você tem que buscar esse domínio. Ou você vai dominar, ou o diabo vai te dominar, ou alguém vai te dominar. Então, se você é uma pessoa esquentadinha demais, nervosinha demais, você precisa começar a buscar domínio próprio, de alguma maneira. Primeiro, em oração. Segundo, nas atitudes. Quando perceber que elevou a voz, parou, perdão, não, segura, começa aí a trabalhar o seu eu interior para que você consiga controlar suas emoções, para que você possa ter acesso à prosperidade da Bíblia para a sua vida. Então, tem muito crente derrotado. Domínio próprio, tem muito crente esquentadinho, crente derrotado. Por que eu não consigo? Por que eu não acesso? Eu estou fazendo tudo direitinho e não sei o quê, mas a primeira oportunidade que você tem para mostrar que você está preparado, que é um vitorioso, sai gritando, sai xingando, sai brigando com todo mundo. Continua na derrota, meu filho. Está entendendo isso ou não? Pastor, era só um culto de ensino, né? Estou te ensinando aí. Faz sentido isso para você, sim ou não? Então você precisa avaliar a sua própria vida e saber, se a porta de entrada é a pornografia, você tem que dar um jeito de largar isso. Buscar ajuda com quem venceu. A melhor maneira de você vencer as suas debilidades é você buscar ajuda com quem já venceu essa debilidade e caminha debaixo da mesma fé que você. Tá, então uma pessoa, você vai procurar entre os irmãos, você vai vir no aconselhamento pastoral. Se você tem o problema da bendita da pornografia, da maldita da pornografia, bendita não, maldita, o que você vai fazer? Você vai procurar, pastor, tem alguém na igreja que já venceu isso para me ensinar a vencer isso? Se o seu problema é falta de domínio próprio, vem no... Pastor, eu preciso de ajuda. Quem já venceu isso aqui na igreja? Você vê como, ai Jesus, até de quarta é assim que vai ser. Vamos lá. Tem muito crente que vive sentadinho, que tem um monte de experiência que podia já estar ajudando um monte de pessoa, mas vive no leitinho, já era para estar na feijoada, ajudando um monte de gente. Porque você acha, crente, que você passou por esse tanto de problema na tua vida, para você ficar sentado aí olhando para a minha cara? Passou um monte de problema na tua vida, para quê? Para ajudar os outros, irmão. Teve um monte de problema, então quer dizer, se desenvolve logo na palavra, porque tem um monte de gente aqui dentro precisando daquilo que você carrega na sua essência, para destravar a vida dele também. Isso é reino de Deus, é um destravando o outro, é o corpo de Cristo. Gente, tem coisa que eu não sei fazer, eu não sei falar. Uma vez um irmão com problema de droga me procurou. Me ajuda e tal. Gente, eu nunca usei droga nenhuma. Como é que eu vou ensinar o irmão a se libertar do vício da droga química se eu nunca usei? Eu não sei nem como é que funciona isso. Aí o que eu fiz? Eu tenho um pastor conhecido, um colega, não é amigo, um colega, que tem uma clínica de recuperação. Eu falei, o negócio é esse aqui vai te ajudar. Esse aqui usou droga há tantos anos da vida, se libertou e hoje ele tem uma clínica de recuperação evangélica, ajudando pessoas dependentes químicos. Eu não sei de tudo, eu não vou poder falar uma coisa que eu não sei falar. Faz sentido para você? Então, tem coisa que aconteceu na sua vida que você tem muito mais propriedade para ensinar do que eu. É por isso que serve um corpo de Cristo. Aí, se eu sei da sua história, o que eu vou saber? Peraí, aconselhamento. Aí o pastor Severo atendeu, o pastor Carlos, aí falou, pastor, chegou um rapaz aqui e tal, o problema dele é esse. Peraí, o fulano já passou por esse problema. Ô fulano, me ajuda aqui com essa situação. Como que nasce o ministério? Você está entendendo em nome de Jesus? Então você venceu a sua debilidade, você tem que testemunhar, porque você testemunhando, amanhã ou depois você já vai começar a ser usado para abençoar o outro irmão que está preso naquela mesma debilidade. Você foi forjado para ser uma autoridade no assunto. As minhas dificuldades, domínio próprio, aprendi a me controlar, isso eu posso ensinar. O que mais que eu posso ensinar? Casamento, a luta no meu casamento, anos de luta, isso eu posso sentar com o irmão e falar, vamos lá irmão, faz isso aqui. É como se fosse, gente, acaba se tornando uma metodologia, é algo mais fácil, é uma receita de bolo, no bom sentido, tá? Você fala, olha, eu passei por isso, isso e isso. Você está passando pelas mesmas coisas? Faz isso, isso e isso, o caminho é esse. Aí se o irmão tiver o desejo no coração e for obediente, ele rompe, ele resolve o problema. Mas tem que ser obediente, tem que querer fazer. Está entendendo até aqui? Então eu precisei trazer isso aqui para você. Aquele crente que consome pornografia, ele deixou de ser crente? Sim ou não? Diga não. Ele crê em Deus, mas ele está derrotado pelo pecado dele. E não precisa nem muito, né? Então você vai pegar uma debilidade. O cara crê, mas ele é derrotado por um pecado.
mas ele não deixa de ser crente. Aí ele se torna um crente derrotado. Significa, é um crente que crê, mas pelo fato dele ser derrotado, ele não acessa o reino. Ele crê em Deus, mas não acessa o reino, a realidade do reino. Então que fique muito bem claro, salvação é presente de Deus para as nossas vidas. Salvação é um presente de Deus para os filhos. Já o reino é uma recompensa que está disponível somente para os filhos obedientes e vitoriosos. Prosperidade bíblica não está disponível para todo mundo. Você precisa conquistar ela. Pode aprender todos os conceitos, mas se você não vencer as suas batalhas, se você não conseguir ter um equilíbrio nas suas emoções, se não cumprir, literalmente caminhar na palavra de Deus, você não acessa essa prosperidade. Então é chegado o tempo da gente parar de brincar de ser crente e ser crente de verdade. Amém ou não amém? Amém. Amar a palavra, se apaixonar pela palavra. O pastor de vocês dedica todos os dias um bom tempo para gravar a evolução diária. Deus colocou no meu coração para manter a igreja alimentada, para não ficar só na pregação de domingo. É muito cômodo, né, para a igreja receber ali a palavra de quarta, de domingo, mas nós precisamos também desenvolver a nossa fé na palavra, a busca na palavra, no dia a dia. A gente precisa aprender a fazer uma boa gestão do nosso tempo. Como é que eu quero ser próspero se eu não consigo nem fazer a gestão do meu tempo? Se você deixa eu te falar uma coisa, as coisas naturais vão te envolver de tal maneira que isso vai sufocar aquilo que é espiritual, e o espiritual vai morrendo dentro de você e você nem percebe. Daí a pouco você já é uma pessoa presa na sua própria armadilha da carne. Daí a pouco você está fazendo coisa que a sua carne vai começar a gritar. Então, em nome de Jesus, não saia da sua casa. Estava conversando com o pastor Severo, com a pastora Lúcia. Eles estavam falando que eles acordam pela manhã, tomam o café deles, a primeira coisa que eles fazem é estudar a evolução diária e depois eles vão fazer as coisas dele, né? Só que é corrido a vida deles. E aí é 20, 30 minutos que eles acabam perdendo. Aí eu falei, não é perca, isso é ganho. Porque você primeiro está alimentando o teu espírito e pode ter certeza que o mundo espiritual vai começar a trabalhar ao seu favor porque você priorizou. Ou seja, a Bíblia fala muito acerca das primícias, então tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, que a gente faz primeiro, significa um tempo de honra. Então se eu já acordo, presta atenção no que eu estou te ensinando, se eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é uma oração de agradecimento a Deus, quer dizer que eu estou priorizando antes de qualquer coisa no meu dia o meu tempo com Deus. Lá em casa, antes de eu falar bom dia para a Vanessa, primeiro eu dou bom dia para o Espírito Santo. É assim ou não é, irmã? Obrigado, Jesus. A primeira fala minha é obrigado, Jesus. Depois eu vou falar com a minha varoa. Ou seja, reino de Deus em primeiro lugar. É Deus acima de tudo. Deus está acima de tudo na minha vida. Acima da minha própria vida, da minha esposa, das minhas filhas, de tudo. Deus é acima de tudo. Deus é a prateleira de cima na minha vida. Então, prioriza esse tempo com Deus. Comece a entregar a primeira parte do seu dia para Deus, que seja 5 minutos de oração, 10 minutos, mas entrega, acorda, crente. Primeira coisa que você vai fazer, vai lá, lava o rosto e tal. Faz uma oração antes de sair de casa, lê um texto da Bíblia, aprende um pouquinho com Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Aprende a fazer gestão do tempo, porque você tem muito tempo. Eu tenho certeza que você tem muito tempo aí ocioso. Mesmo sendo uma pessoa extremamente atarefada, se você for avaliar, você tem tempo, sim. É que é muito fácil a gente botar a culpa que não tem o tempo. Começa a gerar o seu próprio tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, 10 minutos antes. Para de ficar esperando o soneca te acordar. Se é para acordar às 7, acorda às 7. Bota às 7 e acorda às 7. E vai fazer o negócio acontecer em nome de Jesus. Aí fica 7h10, 7h15, 7h20. 20 minutos você poderia estar orando. Faz sentido isso ou não? Então vamos continuar aqui em nome de Jesus. Então vamos deixar bem claro uma coisa, tá? A salvação é presente. Presente para os filhos de Deus, aqueles que creem em Deus. E o reino é uma conquista para quem obedece e vive debaixo das leis espirituais. Ou seja, esses filhos que são os obedientes, que são os vitoriosos, eles têm acesso à realidade do reino. O reino de Deus é uma realidade que pode ser vivida por mim e por você aqui na terra de maneira experimental. Diga, experimental. Experimental quer dizer que ainda não é plena. Plena vai ser lá no céu. Aqui nós podemos experimentar a realidade do reino de Deus. Agora, olha só. O reino de Deus tem como principal característica, diga comigo, justiça, paz, alegria e prosperidade. Você precisa de mais o quê? Paz, alegria e prosperidade. O que mais que você precisa? Prosperidade engloba um monte de coisa que você já está aprendendo aqui. João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida.
O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Por que Jesus repete aqui? Vida e vida. Vida e vida em abundância. Quem sabe me dizer? Vamos lá. Vida refere-se à vida eterna, salvação. Vida refere-se à vida eterna. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Está dizendo assim, ó. Vou ilustrar, para ficar mais fácil. Eu vim para que vocês tivessem salvação. Ok? Segunda parte, e vida em abundância, vida em abundância. Além da salvação, eu quero te dar acesso ao reino de Deus de forma experimental aqui na terra. Ficou fácil entender isso aqui agora, né? Então, vida que seria salvação. Aqueles que creem em mim terão acesso à vida eterna. E aqueles que subirem de nível, além de crer, viverem uma vida de vitória, que foram um crente vitorioso, que não foram queima-filme de Jesus, esses ainda vão ter acesso de forma experimental à realidade do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, um dia você vai experimentar lá no céu, mas antes eu vou te dar o gostinho de experimentar aqui na terra. Tá fácil entender a Bíblia assim, né? Amém ou não? É que você tome gosto pela palavra de Deus, em nome de Jesus, tá? Então, gente, está muito claro aqui. Essa é a realidade de reino. Ou seja, essa prosperidade precisa ser conquistada. Jesus está dizendo, vida, salvação e vida em abundância. Acesso à realidade do reino, que agora vai precisar ser conquistada. Deuteronômio capítulo 28 vai falar literalmente acerca da realidade do reino, só que aqui é Deus trazendo essa realidade antes da fala de Jesus, anterior a Jesus. O próprio Deus, ele vai falar com Moisés, ele vai falar o seguinte, ó, tiramos o povo do Egito, vamos conduzir a terra prometida, e agora eu vou estabelecer algumas leis. E se o povo andar debaixo de obediência a essas leis, eles vão viver uma realidade que não é da terra. Eles vão viver na terra, experimentando algo do céu. Vamos ler o texto, gente? Deuteronômio 28, verso 1 em diante diz assim, se vocês forem obedientes e fiéis ao Senhor, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o nosso Deus, nos colocará muito acima de todas as nações da terra. Vai te colocar em posição superior. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Olha aí, de novo, obediência. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita das suas terras. Os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês todos aqueles que te atacarem. Virão a vocês por um caminho e fugirão por 7. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. Gente, você está entendendo isso aqui? Aonde você botar a sua mão, se você for obediente, você atrai prosperidade do reino para a tua vida. Se você anda debaixo de princípios, se você tem uma base construída de reino, onde você botar a tua mão, prospera. Pastor, eu não sei que área investir. A Bíblia diz, aonde você botar a tua mão, se estiver debaixo da realidade do reino, você prospera. O Senhor enviará bênçãos. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que Ele vai te dar. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Se você for obediente, Deus te torna um povo exclusivo. Deus coloca um selo em você. Esse é meu, não toca. É meu, não toca. Conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, ó, se for obediente, se guardar o mandamento, se andar nos caminhos de Deus, então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande, diga, prosperidade no fruto do seu ventre. Ou seja, ó, a prosperidade é para a sua geração, vai alcançar os seus filhos, que é o fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, até os seus animais terão, como é que fala quando nasce, rebanho, vai ter muitos filhos, muitas crias, até os seus animais vão ter, porque gente, vamos avaliar esse texto para aquela época, ok? Aquela época, o que era muito forte? A questão da agricultura. O cuidado ali com a terra, o arar a terra, o plantar para colher, e o cuidado com os animais. Então Deus está dizendo assim, ó, a sua vaquinha vai dar tanta cria, que você não vai ter onde enfiar tanto bezerro. Prosperidade. O nosso conceito hoje é diferente. Naquela época, a gente tem que avaliar a Bíblia na cultura da época. Nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, na terra prometida. O Senhor abrirá o céu. O que é o favor de Deus para a vida do crente? É Deus abrindo o céu para você, irmão. Imagina Deus abrir o céu e falar, está aqui a janela do céu.
O seu depósito, ó, Deus abrirá o céu aonde é o depósito do tesouro de Deus. É Deus dizendo, você vai ter acesso ao depósito do tesouro dele lá no céu. Ou seja, ele vai abrir para enviar prosperidade. Para enviar chuva à terra no devido tempo. O que o agricultor precisa para que a terra dê fruto? Chuva. Aí Deus está dizendo aqui, vou abrir o céu, vou mandar chuva, meu filho. Vamos continuar? Vou abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês vão emprestar a muitas nações, mas não vai tomar emprestado de ninguém. Você já se imaginou nessa situação? Só que para você emprestar, na hora que o povo bater na porta, você vai ter que emprestar. O Senhor fará de vocês cabeça de nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por? Sempre por cima e nunca por? Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Gente, vamos lá, esse texto bíblico aqui é muito fácil de entender, muito fácil. Aqui Deus está fazendo o seguinte, está prometendo bênçãos abundantes ao seu povo, se obedecerem fielmente aos mandamentos de Deus. Deus quer te abençoar, fala para a pessoa que está do seu lado. Não, mas fala com voz de profeta, não com essa voz de... Deus quer te abençoar. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Está entendendo, né? Faz sua parte. Começa a fazer a sua parte. Então, olha só, Deus quer te abençoar. Aí, Deus ele impõe uma condição para essa prosperidade. Qual é a condição? Diga, obediência. Quero te abençoar, mas tem uma condição. Seja obediente. Ande na minha palavra. Cumpra o que está escrito na minha palavra. Seja fiel ao que está escrito na palavra. A condição da prosperidade é a obediência. Deus faz promessas também pelo cumprimento dessa condição. Aí Deus diz assim, ó, se você for obediente, vão ser exaltados. Vou te colocar em posição de exaltação, em posição superior. Você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, na sua família, na sua saúde. Você vai ter vitória sobre os inimigos, o inimigo vai se levantar para cair. Vai ter reconhecimento como povo exclusivo de Deus e prosperidade espiritual. Resumindo, tudo o que está dizendo ali é isso aqui. Aí, e no fim, Deus vai fazer uma advertência. Tem que ter advertência, né? Sim ou não? Qual é a advertência que Deus faz no fim? Não se desvie da minha palavra. E não adore outros. O que significa esse não adore outros deuses no momento atual, na nossa geração, no nosso tempo? É não deixar a cultura do mundo terreno entrar no seu coração. Então, ali, para aquela época, o paganismo era muito forte. Então, assim, o povo rapidamente se desviava de Deus e ia servir qualquer coisa que alguém ensinasse. Muito fácil. Quando tem a divisão do reinado, Jeroboão, do reino do norte, a primeira coisa que ele faz é 2 bezerros de ouro. A partir dali, a idolatria, o paganismo entra de uma maneira tão forte que quando chega em Acabe, o negócio vai ficar pior ainda. Que aí chega a Jezabel, aí o negócio fica mais feio ainda. Então vem uma cultura idólatra. Hoje, essa cultura, né, nem adore a outros deuses aqui, seria literalmente, toma cuidado para que o mundo natural não entre no teu coração. Então, seja fiel e obediente à minha palavra e tome cuidado para que o mundo natural não venha a ser a direção principal da sua vida. Aí é a nossa grande luta, lutar contra as coisas da carne, porque o tempo inteiro a gente está preso aonde? Na bendita carne, querendo as coisas da carne, sem perguntar o que Deus quer para a nossa vida. A gente fica envolvido na carne e esquece das coisas de Deus. Pronto, está aí, isso aqui é adorar um outro Deus, o Deus dessa era. E a gente fica preso e não acessa aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, Deuteronômio 28 já é um apontamento para o que Jesus vai vir ensinar mais adiante, sobre o reino de Deus, de onde vem a nossa fonte de prosperidade. A sua prosperidade, a prosperidade do cristão, vem do reino de Deus. Então, vamos lá, gente, chaves de acesso ao reino. Se você que está anotando, anota aí. Primeiro, obediência. Segundo, cumprimento dos princípios espirituais. E terceiro, vencer o pecado.
Além disso, tem mais uma coisa muito importante para a gente acessar o reino, que é o contentamento. Diga, contentamento. Vamos falar um pouquinho sobre contentamento hoje? Tem tempo aqui. Vamos lá? Quer aprender sobre isso? Qual foi a primeira frase que eu falei hoje? A influência das suas emoções influenciam na construção da sua prosperidade. Gente, as suas emoções, elas têm o poder de influenciar positivamente ou negativamente na construção da sua prosperidade, ok? Agora, andar alinhado emocionalmente te dá acesso à realidade do reino. Porque pessoas desequilibradas não acessam o reino de Deus. Pessoas desequilibradas nas suas emoções não conseguem acessar o reino, porque não conseguem aflorar uma espiritualidade vibrante. Você já percebeu que uma pessoa desequilibrada emocionalmente anda descontente com tudo? Sim ou não? Como que é a cara de uma pessoa desequilibrada nas emoções? É uma carranca. Sabe aquela cara feia? Está sempre de cara feia, de cara amarrada, de cara fechada. Fala, sangue de Jesus tem mais poder. São pessoas que refletem desequilíbrio na alma. Na alma. Pessoas que refletem desequilíbrio nas emoções, na alma. A alma é o que, gente? Diga, a sede das nossas emoções. A alma se desfaz. Quando morrer, a alma vai se desfazer, a sede das emoções. Então, uma pessoa desequilibrada emocionalmente é uma pessoa doente na alma. Está o tempo inteiro descontente com as coisas. Nada está bom, tudo é ruim. Nada presta, tudo está ruim. Fala uma coisa, está ruim, fala o que está ruim. O que está bom, filho de Belial? Meu Deus. Nada está bom para esse crente. Está tudo ruim, porque está desequilibrado na alma, está doente na alma. A cara está feia o tempo inteiro, reclama de tudo o tempo inteiro. É uma pessoa que anda descontente com a sua própria vida. E esse descontentamento da vida gera um código para o mundo espiritual. Qual, pastor? Ingratidão. Pessoas ingratas não acessam a prosperidade do reino para a sua vida. Ingratidão, descontentamento significa, em outras palavras, ingratidão. Descontentamento nada mais é do que um estado emocional. Anda descontente o tempo inteiro, como contentamento também é um estado emocional. O estado emocional de estar contente debaixo de toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Contentamento, segundo o dicionário da língua portuguesa, é estado de estar contente, alegre e satisfeito. Feliz com o que tem. Se Deus me der mais, amém. Se não me der, eu estou feliz com o que eu tenho. Glória a Deus por isso. Meu emprego, minha casa, minha família, estou contente. Tem gente que anda descontente com tudo, até com a própria vida. E não gosta do cabelo, e não gosta da cara, e não gosta do nariz, e não gosta de nada. Irmão, faz uma funilaria e pintura que fica bom, irmão. Fica bom, em nome de Jesus. Anda contente com você, se olha no espelho e fala, eu sou reflexo de Jeová, aqui, ó, sou bonito, sou bonita. Vai lá, faz alguma coisa para melhorar também, pintia esse cabelo, corta esse cabelo, faz essa barba, passa uma maquiagem, faz alguma coisa, melhora e para de reclamar em nome de Jesus. Fala para o crente do seu lado, faz alguma coisa e para de reclamar em nome de Jesus. Porque você fica descontente é pior, irmão. Entendeu? Seja contente, Deus te fez assim, está tudo bem. O significado bíblico para contentamento é gratidão. A gente fala em contentamento, automaticamente na Bíblia a gente entende como gratidão, ser grato a Deus por tudo que Ele já me deu e tem me dado diariamente. Deus está fazendo tanto por você e você não consegue enxergar os mínimos detalhes. Sabe qual é o problema? Isso aqui vai me fazer lembrar do meu primeiro curso em teologia. Leigo na palavra, leigo, frequentava uma igrejinha pequenininha, uma Assembleia de Deus, sabia nada da palavra, e não sei por que cargas d'água eu fui parar na Faculdade Batista, na melhor faculdade que tem em São Paulo, e fui estudar teologia. Chega um assembleiano, eu nem sabia que tinha essa rincha de assembleiano com batista. Aí eu chego lá, primeiro dia de aula, aí introdução à Bíblia, aí o professor fala assim, todo mundo aqui é batista? Aí eu acho que eu não sou batista, não. Meu pai é batista, o nome dele é Antônio Batista. Mas eu não sou batista, porque nem o meu nome botaram Batista. Todos os meus irmãos carregam Batista. Eu não sei por que raio o meu não tem Batista. Vitor Hugo Santos. Aí minha família toda, Batista Santos. Por que não botaram Batista? Sei lá por quê, mas me deserdaram. Aí, gente,
Eu levantei a mão, não, que igreja é? Assembleia. Os irmãos fez assim, um assembleiano aqui. Não entendi nada. Falei, o que esse irmão está falando? E aí, eu lembro que os irmãos me olhou com cara de julgamento, e eu me senti um ET. Aí o pastor falou algo que reflete a Evo. Olha só, Deus já trazendo uma palavra profética. Ele falou assim, irmãos, é assim, a gente fala muito da Assembleia da Batista, mas se tivesse uma igreja que tivesse a palavra da Batista, com a energia espiritual da Assembleia, seria a igreja perfeita. Entendeu o que Deus faz? E eu leigo na palavra. Né? E ali todo mundo me criticando, porque eu falei, mas como assim, né? Por que está me criticando? Porque eu sou batista. Mas eu falei, tudo isso tinha alguma coisa antes que precisa... tá. Aí nessa faculdade, quando chegou no final de 1 ano e meio, foi o curso básico que eu fiz, né? 3 módulos de 6 meses. No final, a gente tinha que preparar uma ministração e pregar uma ministração. Gente, os irmãos lá, era tudo pastor, era tudo líderes de igreja, e eu era um menino, novinho na época. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses caras, gente? Aí, cada vez que ele fala, quem quer ir? É uns na frente, né? Preparei a ministração toda. Não lembro o tema da ministração, mas o texto base foi Eclesiastes 3. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, tal. E eu comecei a discorrer sobre aquela ministração. E o que eu queria trazer era uma visão do ordinário e do extraordinário. Muitas vezes a gente fica apegado tanto àquilo que é extraordinário e a gente não vive o ordinário. E a gente nem sabe se vai ter oportunidade de viver o extraordinário. Então, eu mesmo tive algumas experiências negativas na minha vida, porque me apeguei tanto ao extraordinário e deixei de viver o ordinário. E aí tive uma situação que... Hoje já estou curado, mas que eu chorava muito, né? A minha mãe, ela queria muito fazer uma viagem daqui para Salvador, cidade natal dela, de carro. E eu não gosto de dirigir tanto assim. E aí eu comprei o meu primeiro carro zero com a ajuda dela, tal, e ela, vamos lá, meu filho, vamos tirar uma semana, e vamos lá, não sei o quê, vai eu, você, a Vanessa, a Giovana, na época não tinha Clara ainda, e teu pai, a gente vai e tal. E eu falava, não. Aí minha mãe faleceu. Rapaz, eu carreguei aquilo no meu coração. E toda noite eu chorava. Eu falava, por que eu não fiz essa viagem com ela? E aí teve um dia que Deus me permitiu fazer essa viagem em sonho. E eu fiz essa viagem. Acordei na madrugada, assim, chorava muito, mas eu me libertei daquela dor, né? Então, e por que eu estou te contando isso? Porque quando eu fiz a ministração lá na Batista, eu fui falar de coisa ordinária e extraordinária, e eu era o menos suficiente, o menos esperto, o menos inteligente, o menos de tudo ali naquele grupo. E tinha um pastor lá do Recife, que era muito inteligente. Aí o cara foi, pregou e fez a pregação dele, estava acostumado. E na hora que eu comecei a pregar, ensinei lá, fiz o meu sermão, era 20 minutos para apresentar o sermão. No final tinha avaliação da bancada, né? Os alunos avaliavam a pregação. Então tinha que falar se era uma pregação textual, expositiva, se discorreu corretamente, se fez alguma coisa errada, se não fez porque estava valendo nota, era a aprovação do curso. Aí o irmão levantou a mão e falei, eita, agora vai. Aí ele falou assim, eu vi esse menino aí na frente, falei, o que esse menino vai falar para a gente? Mas eu saí da minha casa brigado com a minha filha. Minha filha me pede tempo de mesa e eu não tenho tempo de mesa com ela. Olha, a pregação dele é nota 10 e mexeu comigo espiritualmente, e a primeira coisa que eu vou fazer é chegar na minha casa, dar um abraço na minha filha, pedir perdão para ela, e a partir de hoje, todos os dias, eu vou tomar café da manhã com ela. Deus usando o improvável. E mais do que isso, é literalmente Deus nos ensinando a viver o ordinário. É claro que nós sonhamos com o extraordinário. E nós nos movemos também, está tudo bem, mas que nós possamos viver o ordinário, o dia a dia. A gente não valoriza, às vezes, né, as pequenas coisinhas do dia a dia. Como sentar para tomar um café, como conversar, olhar no olho. Lá em casa, agora é o seguinte, senta e vamos... quero levantar para lavar a louça. Lavar a louça, você lava depois. Nós temos mais 5 minutos, senta aqui. Vamos ficar batendo papo, vamos ficar proseando, vamos falar das coisas do reino, vamos falar das coisas de Deus, vamos olhar um no olho do outro, porque a gente não sabe, sai ali, o líder da igreja Bola de Neve, um passeio de moto, acabou, pronto, acabou. 52 anos, construiu uma história linda, maravilhosa, mais de 500 igrejas, não sei o quê, um passeio de moto, foi e não voltou mais. Então a gente tem que aprender a valorizar os mínimos detalhes, valorizar o nosso tempo com Deus. Estamos aqui com o tempo de Deus, tem que valorizar, não é ficar olhando no relógio, hora para ir embora, não, irmão, em nome de Jesus. Valoriza o tempo com Deus, a gente não sabe se amanhã vamos ter tempo com Deus.
Valorizar o tempo que a gente tem em família, o tempo que a gente tem, sabe, valorizar tudo, aprender a ser contente, aprender a ser grato. Você está orando pela picanha, mas tem um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho, seja grato. Deus bota a picanha se você for grato pelo ovo que Ele está colocando na sua mesa. Então é gratidão o tempo inteiro, sabe? Você tem que aprender a ser grato. Contentamento na Bíblia é gratidão, ser grato a Deus por tudo que Ele já te deu diariamente, é dar valor às coisas ordinárias. Coisas ordinárias são as coisas do dia a dia, as coisas pequenas. Acordou, seja grato. Senhor, obrigado, Senhor. Teve uma boa noite de sono, Senhor, obrigado. Não teve uma boa noite de sono, Senhor, obrigado do mesmo jeito. Seja grato a Deus pelos mínimos detalhes. Tem um pãozinho com manteiga para comer, obrigado, Senhor. Está bem na tua casa, obrigado, Senhor. Resolveu um dilema, um problema, um conflito, obrigado, Senhor. Gratidão nos mínimos detalhes. Isso atrai a prosperidade do reino. Comece a exercer a gratidão na sua casa. Para de ser um reclamão chato, uma reclamona e seja grato. Para você ver se você não atrai a prosperidade. Sabe por que muita gente não prospera, não acessa a prosperidade da Bíblia? Porque não é grato. A gratidão, o contentamento é uma chave de acesso à prosperidade da Bíblia. Então, aprenda a ser mais grato pelo que Deus já te deu. Quer mais? Sonhe com mais. Não tem problema sonhar. Seja sonhador, mas primeiro seja grato àquilo que Deus já te deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não confunda, agora, é importante, tá? Contentamento com conformismo. Você não pode se conformar com a miséria. Você não pode se conformar com a dificuldade, mas também não seja ingrato. Você tem que aprender a se contentar, mas também lutar para crescer e vencer diariamente. Está entendendo isso? Eu não vou confundir, tá? Eu não vou confundir o contentamento, a gratidão com vou me conformar, né? Nasci assim, minha família toda é assim, é tudo derrotado mesmo, é tudo alcoólatra, a tendência é tudo não prestar. Não. Mas seja grato a Deus nos mínimos detalhes. Relacionamento com o dinheiro também é uma forma de apresentar gratidão a Deus, sabia disso? Olha só, para você acessar a prosperidade da Bíblia, você precisa aprender a ser grato. Nós precisamos, em todos os momentos, aprender a ser grato e satisfeito com aquilo que nós temos. Então, se relacionar com o seu dinheiro é uma maneira de você apresentar gratidão ao Senhor. Por exemplo, quando você dizima, você está dizendo, Senhor, eu sou grato pelo meu salário. Antes do dízimo, tá? Para quebrar qualquer paradigma, algumas pessoas falam assim, né? Você vê que a grande discussão teológica, o grande embate teológico é, onde está escrito sobre dízimo no Novo Testamento? Eu já te falei que Jesus não veio para abolir a lei, ok? Então, no Antigo Testamento, o dízimo era lei. No Novo Testamento, não tem uma citação explícita para a lei. Mas isso vai apontar para uma questão de fé e obediência. Se você é grato a Deus, você faz. Se não é, está tudo bem, não faz. Você e Deus, está tudo bem. É você e Deus. Tem que falar, Senhor, me faz entender. Até para se arrepender, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo. A gente não pode fazer nada. Até para você vencer as suas debilidades, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então é muito importante a gente abrir a nossa mentalidade e falar, Senhor, fala comigo. Porque se eu não quero pegar o meu dinheiro para ser uma ferramenta de reino, dizimar diante do altar do Senhor, isso está dizendo que eu não sou grato pelo trabalho que Deus me deu. Eu sou ingrato, Deus, olha, o Senhor me dá, mas eu não reconheço. Na verdade, você está indo além, porque você não está nem reconhecendo Deus como a sua fonte de provisão. Você está dizendo, não, isso aqui é da minha força, eu não vou dar, eu não vou devolver o dízimo, porque isso aqui é da minha força, a sua oferta, o seu dízimo, ajudar os pobres, tudo isso a Bíblia chama de pilares de contribuição do reino de Deus. Então a gente precisa a todo momento aprender a ser grato, aprender a ser satisfeito com aquilo que a gente tem. Tem muita gente sofrendo porque não consegue se contentar com o que tem. Tem muita gente que sofre porque o carro do vizinho é mais bonito que o dele, que a grama do vizinho é mais bonita que a dele, que não sei o quê, e entra a cobiça, e daí a pouco quer ter as coisas que é do vizinho. Porque não é grato com aquilo que Deus dá para ele, irmão. A gratidão é uma chave que atrai a prosperidade. Uma coisa você precisa entender, nem todos têm chamado para ser rico. Nem todos têm chamado para ser rico. Agora, nem todos carregam esse chamado de adquirir a riqueza, mas a riqueza tem um propósito. E só acessa a riqueza quem entende o propósito da riqueza. Então, se você não entende para que serve a riqueza, por que Deus vai te dar riqueza? Porque você quer? Para gastar com seus deleites da carne? A riqueza ela tem um propósito. A riqueza do céu tem um propósito, financiar os projetos do reino de Deus na terra. A riqueza do céu serve para abençoar o reino de Deus na terra. Se o seu coração não é um coração de reino, não peça riqueza, porque Deus não vai te dar. Pelo menos a riqueza da parte de Deus, não.
Como é que eu quero ter riqueza da parte de Deus, prosperidade da parte de Deus, mas meu coração não é do reino? Não é um coração que quer dispor daquilo que Deus me dá para o reino, para financiar o reino, para financiar a obra dele na terra. Muitos querem subir, mas querem subir sem esforço. E não conseguem entender, gente, que subir sem esforço, subir com esforço é muito mais gratificante. A gente precisa entender a valorizar os processos da vida. A nossa vida é feita de processo. A gente tem que entender o processo. Olha o que diz Filipenses 4, 10 ao 14. Alegro-me grandemente, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. O apóstolo Paulo está dizendo, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Eu aprendi a me adaptar a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de ser grato em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Sabe o que Paulo está dizendo? Os irmãos se juntaram para participar do sofrimento e da dificuldade dele, foram abençoar ele. Ele diz assim, que bom que vocês estão demonstrando novamente interesse por mim, mas eu aprendi a andar contente com aquilo que Deus tem me dado. Passo por dificuldade, sou contente, sou alegre, sou feliz com Jesus. Sou grato. Porque ele entende que a dificuldade está forjando nele um caráter ainda mais cristão, está elevando ele de nível. Então, contentamento é aprendido aonde, gente? Na dificuldade, na tribulação. A pessoa, que valoriza o prato de comida, normalmente é aquela pessoa que já passou fome. É na necessidade que você aprende a viver o processo. Isso é muito importante para a caminhada cristã. Quem valoriza o casamento? Aquela pessoa que já passou à beira do divórcio. E é assim que funciona a vida, ou seja, a área onde você é mais provado, onde você passa a dificuldade, é a área que você mais valoriza. E também é a área que Deus vai te usar, se assim você permitir. Está claro até aqui, gente, em nome de Jesus? Qual é a sua fonte de vida? Quem é a sua fonte de vida? O Senhor. Você está vivo por quê? Porque Deus está permitindo que você esteja vivo por mais um dia. E por isso, a gente precisa ser grato e contente. Por isso, a gente precisa ser agradecido a Ele. No meio do processo, a gente não pode perder o coração grato. Muita gente passa por um processo de dificuldade e aí já muda, e já dá lugar à gratidão, dá lugar à ingratidão. A obediência dá lugar à desobediência. Aí nasce a murmuração, a reclamação, e você nem sabe, nem percebe, mas você está fechando portas para você mesmo. Tudo que tira o seu contentamento, muitas vezes também é o seu nível comparativo, é você ficar se comparando com outras pessoas. Essa questão de se comparar é muito complicado, porque isso vai só gerar insatisfação para a sua vida. Quando você olha para alguém e fala, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele faz e eu não faço? Quando você fixa os seus olhos na vida dos outros, você tira a alegria da sua vida. Por que o casamento da fulana é bom e o meu não é? Irmão, foca no teu para resolver o teu problema. Você não conhece a história do outro irmão, você não sabe pelo que ele já passou, a dificuldade que ele já passou, a luta que ele já enfrentou. Então pega como exemplo, mas não fica se comparando. Porque o marido dela é bom e o meu... Você vai ficar falando tanto do marido da outra que é bom, que daqui a pouco você vai estar interessado no marido da outra. Está entendendo isso em nome de Jesus? Aprender a palavra de Deus é muito bom, né, gente? Fala para a pessoa que está do seu lado, valoriza a sua porção. Entenda a sua porção. É só valorizando a sua porção que Deus aumenta a sua porção. Quando você valoriza aquilo que Deus já te deu, é aí que Deus te dá mais. Então, aprenda a avaliar e valorizar os processos e não os resultados. Muitas vezes a gente só quer o resultado, mas não avalia o processo. Como que aquela pessoa chegou? O que ela passou para chegar? O que essa história tem para me ensinar? Então, antes de avaliar o resultado daquela pessoa, vá buscar entender o processo daquela pessoa. Por que está assim hoje? Como que foi? Sabe, entenda o processo, você só quer avaliar o resultado. Olha o que diz Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e como nos vestir, estejam com isto satisfeitos. Olha o que o texto está dizendo, gente. Se alegra naquilo que Deus está fazendo por você. Aqueles que querem ficar ricos a qualquer custo, caem em tentação, nas armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, doentios,
que levam o homem ou a mulher a mergulhar na ruína e na sua própria destruição. A palavra de Deus diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas cobiçam tanto ter que se desviam da fé. E isso vira um tormento para si mesmo com muito sofrimento. A Bíblia não diz que existem espíritos malignos, né, que estão atormentando a vida da pessoa que não tem Jesus. E quando a pessoa tem Jesus, também tem batalha, tem guerra espiritual. E a partir do momento que você abandona a fé, porque você ficou descontente que algo não aconteceu na sua vida, aí não é mais um, a Bíblia diz que ele vem com mais 7. Agora são 8 lutando contra você de várias áreas. Aí aquela pessoa que era atormentada na área tal, agora vai ser atormentado na tal e tal. Qual é a grande fonte de riqueza do cristão? É a fidelidade, acompanhada de contentamento e gratidão. Então, quando eu sou fiel a Deus e sou grato ao Senhor, contente com aquilo que Deus me deu, automaticamente eu consigo ter acesso à prosperidade da Bíblia para a minha vida. Então, gente, olha só, a ministração de hoje, ela vem literalmente nos ensinar que eu posso entender todos os conceitos de prosperidade da Bíblia. Mas se eu não tiver as chaves de acesso a essa prosperidade, não adianta eu entender o conceito. Eu preciso andar em obediência, eu preciso andar fiel à palavra de Deus, eu preciso ter um coração obediente, eu preciso ser contente, grato por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, uma dica para você, uma instrução, não declara pobreza na sua vida, não. Busca a prosperidade do reino, isso não é pecado, muito pelo contrário, isso é bênção de Deus. Existe uma bênção de Deus, uma realidade diferente daquela realidade que muitas vezes você nasceu ali, que você experimentou a sua vida inteira. Não é pecado nenhum buscar a prosperidade do reino, mas com entendimento de reino. Não é uma vida de troca, eu vou fazer para Deus me dar. Não, eu vou conquistar o coração de Deus. Eu não já falei para vocês que não existe o filho queridinho de Deus? Mas existem sim filhos que são mais privilegiados. Porque os privilegiados normalmente são os íntimos, são aqueles que acessam o coração do pai. E aí quando ele acessa o coração, Deus não mede esforço para fazer os mimos desse filho. Tudo que ele pede em nome de Deus, Deus vai dar. Por quê? Porque acessou o coração, porque ele não pede para os seus próprios deleites, pelas suas próprias vontades, ele pede para fazer a vontade do pai. Porque o propósito dele está alinhado com a vontade de Deus, ele entendeu o que Deus quer, ele vive uma vida alinhada com o céu, ele pede para corroborar com o reino e para usufruir também. Então é do desejo de Deus aqui, gente. A Bíblia diz, eu vim para que vocês tenham vida, acesso à salvação e vida em abundância. Realidade do reino de Deus, que é uma realidade boa, perfeita e agradável. Que coisa linda a palavra de Deus, né, gente? Você percebe que prosperidade vai muito além de dinheiro? Prosperidade vai muito além daquilo que você pensa em conquistar na terra. Existe algo tão lindo para mim e para você da parte de Deus, e nós precisamos destravar isso em nome de Jesus. Eu e você, nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo é dele. Minha esposa foi ele que me deu, é dele. Minhas filhas foi ele que me deu, é dele. Minhas finanças, tudo, minha vida, tudo que você tem é de Deus. Nós somos sacrifício, nós precisamos entender que nós somos um sacrifício vivo de Deus na terra. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor. Então, se a gente quiser viver o melhor dessa terra, a gente precisa ser obediente, grato, ter contentamento por aquilo que Deus já nos deu, entender a fonte de prosperidade sobre as nossas vidas. Deus é a nossa fonte de prosperidade, Ele é a nossa fonte de prosperidade. É Ele que dá, e por isso nós precisamos expressar gratidão através dos nossos recursos. Expressar gratidão através das nossas vidas. Como que eu expresso a minha gratidão a Deus? Servindo ao reino de Deus com excelência, entregando o meu melhor. É a minha maneira de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por mim, que Ele já fez, que aponta para a salvação e que faz por mim nessa vida. Ou seja, enquanto mais Deus faz, e eu não faço isso por troca, eu me entrego com amor, com paixão, com alegria, com coração grato, sabe? Porque isso é uma maneira de eu demonstrar para Ele o quanto eu amo a Ele, o quanto eu o amo e o quanto eu sou grato pelo carinho. A gente percebe, a gente vive num mundo tão, né, as pessoas, você sai de carro e tem ladrão assaltando um e assaltando o outro, e gente batendo e gente morrendo, e a gente sai e vai para a nossa casa descansar, e Deus está nos guardando. Quer mais o quê, crente? Deus está te guardando, está te livrando de todo mal, sabe? Seu filho vai para a escola e volta em segurança. Você liga a televisão, é sequestro, é não sei o quê. Gente, Deus está te guardando, seja grato em nome de Jesus. Deus está te dando sustento, Deus está te dando... Quer mais? Deus pode dar mais, mas seu coração precisa estar alinhado com o seu propósito. Então você precisa entender esses princípios que te levam à prosperidade. Quando a gente abre a nossa mente para o assunto, destrava, né, traz equilíbrio nas nossas emoções, aí sim a gente recebe as bênçãos do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, gente. Se coloque de pé em nome de Jesus.